Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Escola de Paz. E hoje nós iremos tratar de um assunto maravilhoso, então fica ligado. Então, gente, sejam muito bem-vindos, muito bom ter a sua presença aqui conosco, você que está do outro lado da tela. Se você não é inscrito aqui no canal da igreja, que você possa estar se inscrevendo aí embaixo, dá um joinha, compartilha, porque hoje nós vamos ter um tema aí maravilhoso, como a Paulina falou, um tema muito atual, né, que é a escola e a doutrinação. E hoje nós temos o privilégio de estar com o renomado pastor Tassos Licurgo, né? Ele está aqui conosco. Eu queria deixar ele à vontade para poder estar se apresentando ao pessoal que está do outro lado da tela. Pastor, fica à vontade aí. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Não só o convite, como o café. Né? Professor Edivan e a professora Pauliana, dizer que é uma alegria para mim, para estar aqui nesse lugar, né? Para que nós possamos bater um papo sobre esse importante assunto da educação. Sou pastor, né, da Igreja de Defesa da Fé, em Natal, no Rio Grande do Norte, e também professor titular da Federal do Rio Grande do Norte e advogado. Que maravilha, pastor Tassos. Então, para nós é um grande privilégio ter o senhor aqui conosco, né? O senhor tem rodado aí o Brasil, né? Realmente participado de alguns podcasts, tem participado de algumas entrevistas, alguns seminários, né? E para nós é um prazer ter o senhor aqui conosco. Eu sei que hoje nós vamos ter um momento aí maravilhoso, e as pessoas que estão aí nos assistindo, com certeza serão enriquecidos, acrescentados com tudo aquilo que a gente vai estar conversando, né? Então, pastor Tassos, a gente sabe que os pais, eles saem de casa, né? Vão trabalhar e, na maioria das vezes, né? Quando o filho realmente já está na idade de ir para a escola, né? Quase todos, isso é o normal de toda a família, na verdade, deixa os seus filhos na escola, né? Mas quais são os riscos que, na atualidade, os pais hoje estão correndo se não buscar aquilo que é necessário conhecer no tempo que nós estamos vivendo sobre esse tema de a escola e a doutrinação? Os principais riscos envolvem a chance dos pais pensarem que cabe à escola a educação dos filhos. Não cabe. A escola é a pior instituição já criada na face da terra para educar alguém. A escola serve para ensinar, não para educar. Quem educa é a família. No momento em que os pais, por conformismo, por seu caminho mais fácil, entregam essa importante missão dada por Deus de educar os seus filhos para a escola, eles estão abrindo mão, abrindo uma janela enorme para que as crianças sejam perversamente doutrinadas pela escola. Muitas vezes a escola é escola boa, mas a cartilha que as escolas seguem, que é a cartilha do MEC e da Unesco, é uma cartilha comunista, anticristã, que tem por intuito ensinar a criança valores e não conhecimento, que é ensinar a criança o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que não é belo. Isso não cabe à escola, isso cabe à família. Você veja que no seio familiar, nas relações que se dão na família, né? Vocês são casados, têm filhos, aquelas relações de vocês dois entre si e de vocês com seus filhos, são relações que não se repetem em nenhum outro momento da vida de uma pessoa. A cumplicidade que há em vocês, a união que há em vocês. Então, Deus proporciona a família como uma oportunidade importantíssima para que nós passemos para as gerações do futuro as coisas do Senhor. Então, quando nós abrimos mão desse poder, que é o poder pátrio, o poder familiar, de passar à geração do futuro aquilo que nós sabemos, os valores que nós temos, nós passamos isso para a escola, nós estamos perdendo nossos filhos. Não há nenhuma tirania na história da humanidade que não tenha começado pelo ataque ao poder pátrio, ao pátrio poder, ao poder familiar. Então, por isso, os pais têm que assumir a responsabilidade que é dada por Deus de educar seus filhos. Muito bom. Eu creio que o senhor pode dar uma explanada também, pastor Tassos. Há quem diga que existe hoje algo muito enraizado do marxismo, né? O que o senhor pode comentar em relação a isso? Diz que o marxismo, na verdade, tem um cunho relacionado, um foco a essa questão pátria, né? O marxismo, essa parte, na verdade, até mesmo a pauta feminista. O que o senhor pode dar para nós, tocar um pouquinho a respeito desses assuntos relacionados ao que tem se propagado hoje? Marxismo, né, o nome já diz, uma ideia que é concebida por Marx e por Engels, que no início tinha como base a questão econômica, a questão material. O que Marx e Engels fizeram foi o seguinte, eles disseram assim, olha,
tem como nós prevermos como a sociedade funciona. Aí eles disseram, a sociedade funciona assim. A previsão deles era que a sociedade funcionaria assim. Você teria um estado feudal, aí teria tensões nesse estado feudal, você teria uma revolução burguesa, então você passaria para o capitalismo, depois você teria tensões internas, então teria uma outra revolução, a revolução operária, então você passaria para o comunismo. Então o que eles previram foi isso. Agora, acontece que essa previsão não funcionou. Então, muitos exemplos depois demonstraram que as previsões de Marx e Engels não eram corretas. A própria Revolução Russa, em 1917, foi um contra-exemplo, curiosamente, porque russa, né? Foi um contra-exemplo às previsões de Marx, porque a Revolução Russa, você tem um Estado feudal que passa para um comunista com uma burguesia irrelevante. Então, aquilo previsto por Marx não funciona. Então, para que houvesse domínio, os pensadores pós-marxistas começaram a pensar assim, olha, não é mais na economia, não é mais na matéria. Nós temos que atuar agora direto na ideologia. Porque para Marx, quando nós atuávamos na matéria, na economia, a atuação na economia geraria ideologia correspondente. É o que chama a infraestrutura econômica, geraria uma superestrutura ideológica. Então os pensadores pós-marxistas disseram, não é assim. A gente tem que agir direto na ideologia. O próprio Lenin já tentou dar ao marxismo um elemento muito mais político, muito mais ideológico do que econômico. Lenin tentou isso. Mas o principal pensador que leva o ataque para a ideologia foi um pensador italiano que estava preso, inclusive, sob o regime de Mussolini, chamado Antônio Gramsci. Então, Gramsci, ele escreve lá na prisão, lá, cartas do cárcere dele lá, demonstrando como nós devemos atuar diretamente na ideologia. Então, a partir daí, as ideias marxistas deixaram de ser na economia e passaram a ser gradativamente na ideologia. Então, em vez da divisão ser algo de índole econômica, como, por exemplo, o patrão empregado, o burguês, o operário, sempre dizendo respeito à economia, essa divisão passou a ser na ideologia. Então, como é que nós vamos dividir na ideologia agora, já que não é na economia? Aí vem a ideia que você falou. Aí você tem homem contra mulher, negro contra branco, índio contra não índio, homossexual contra heterossexual e assim sucessivamente. Então, graças ao gramscismo, nós temos um marxismo que atua na divisão no campo ideológico com fins de poder político. Entendeu? E, para piorar a situação, uma construção intelectual posterior a Gramsci, dada pela Escola de Frankfurt, descobriu algo que é poderosíssimo. Descobriu que, se você quer manipular o pensamento de alguém, basta que você manipule a linguagem dessa pessoa. Então, é por isso que há todo esse ataque à linguagem. Hoje em dia, ninguém sabe mais o conceito das palavras, ninguém sabe mais o que é mulher, ninguém sabe mais o que é verdade, ninguém sabe mais o que é normal, ninguém sabe mais usar as palavras. Você tem reformas ortográficas inúteis e constantes, né? E constantes, e sem sentido nenhum. Por quê? Porque a criança vai ver os livros antigos, escritos pelo português antes da reforma, vai achar que aqueles livros antigos são eles obsoletos. Aí não quer ler mais aquilo. Então os clássicos, a tradição é desprezada. Então todo esse ataque à linguagem tem como base a construção intelectual da Escola de Frankfurt, quando diz que o controle da linguagem gera o controle do pensamento e, portanto, o controle da ação. Da forma que você fala, você pensa, da forma que você pensa, você age. Não há como pensar fora da sua capacidade linguística. O nosso pensamento está circunscrito, está dentro da nossa capacidade linguística. Se você ataca a capacidade linguística, você ataca o pensamento. É por isso que nós temos hoje alunos que são absolutamente despreparados, né? Um analfabetismo funcional em graus altíssimos, porque foram atacados na linguagem. Que coisa, né? E é tão sério isso, né? Em questão da ideologia também, que ela foi penetrando nas escolas. E o senhor poderia passar para nós qual foi o ponto onde a escola ela se tornou uma doutrinação? Você falando aí sobre a linguagem, que é onde os nossos filhos passam uma boa parte de tempo, né? Com professores que têm inúmeros pensamentos, formas diferentes de pensar. Mas em que ponto, de fato, começou que a escola ela se tornou uma doutrinação? O comunismo no Brasil começa a atacar a escola no regime militar. Eles viram que não tinham como ascender de outra forma e então atacaram no campo ideológico, atuando na
educação, no entretenimento, na cultura. Então, de meados do século passado, meados do século XX, você tem uma atuação gradativa no âmbito ideológico, leia-se cultural, educacional, de entretenimento. E a partir daí você tem um ataque muito forte. No caso da educação específica que a senhora perguntou, nós temos um pensador brasileiro que é um horror, chamado Paulo Freire. Sim. Então, Paulo Freire, ele, na sua construção intelectual, que influencia o construtivismo, né? As pessoas acham que o construtivismo é unicamente Piaget. Não, existe o construtivismo freiriano. Então, no construtivismo de Paulo Freire, o aluno não é mais entendido como estudante, mas sim como militante. Meu Deus. O livro principal dele, né, Pedagogia do Oprimido, vai dizer que um papel da educação é, acima de tudo, um papel de revolução social, de posicionamento social. Então, a partir daí, a escola deixa de considerar o conhecimento para dizer que o papel da educação tem muito mais a ver com o caminhar na educação. Você tem alunos hoje que acham que não há verdade, alunos acham que não há realidade. Então, todo esse ataque à verdade, à realidade, dado pelo relativismo moral, relativismo metafísico, todos os relativismos, faz na educação a perspectiva de que não há um conhecimento a ser descoberto. O conhecimento tem que ser formado no caminhar do aluno. Então, cria-se na educação um método que é satânico, eu não tenho o menor medo de dizer isso, é um método satânico chamado construtivismo. O construtivismo cria pessoas que são incapazes de se articularem intelectualmente de forma adequada. E o pior de tudo foi que o Brasil, especificamente, começou a ver o problema na educação e acharam que a solução era investir mais dinheiro. Então começaram a destinar quantias maiores e maiores de recursos públicos à educação, e o que se via lá na frente não era o melhoramento da educação. Então, os brasileiros, né, no método do PISA, por exemplo, de análise da educação, estão nas últimas colocações. Então, isso é um fator, um elemento que tem ocorrido na educação do Ocidente. O Oriente não. O Oriente não comprou isso. Hoje você vê, e interessante que os países mais conservadores hoje são países que são endogenamente conservadores, como é Rússia, China, embora sejam propositores de um comunismo externamente, endogenamente são conservadores. A educação nesses lugares, a educação com base em conhecimento. Um exemplo claro disso na primeira infância é que nós temos hoje, eu tenho dito por aí, a impressionante instituição da escola que não serve para ensinar ninguém a ler. É uma escola que não sabe alfabetizar. Então as crianças chegam na idade escolar de serem alfabetizadas e não sabem ler, não sabem pensar, não sabem estruturar uma palavra, porque o método antigo foi abandonado. Qual era o método antigo? O método fônico, o método silábico. Isso. Porque o povo diz assim, você critica e não oferece uma solução. Eu ofereço a solução. A solução é o retorno às artes liberais, ao trivium, ao quadrivium, às cartilhas fônicas, silábicas, é isso que faz o povo aprender. Então a criança hoje, ela não vai aprender a sílaba. Ela não aprende assim, cachorro, biscoito, cavalo, não. O que é feito com a criança hoje, coloca-se uma palavra na frente da criança que ela nunca viu, ela fica olhando para aquilo ali, eu digo que ela fica olhando, espreme os olhos para ver, não sabe o que é, eu digo assim, parece um hieroglifo da Suméria, ele olha para aquilo ali, não sabe o que é, e daqui a pouco não entende nada, o tempo vai passando, a escola enrolando e não aprende a ler. Aí daqui a pouco, em vez da escola e da sociedade chegar e dizer assim, esse método aí não presta, vamos abandonar esse método construtivista, de base freirista, porque Paulo Freire não tem só influência na educação de adultos, não. Tem influência no construtivismo, que é de todas as idades. Verdade. Aí vamos abandonar esse método. Em vez de abandonar o método, vamos fazer o quê? Como é que justifica o fracasso? Botar a culpa na criança. É por isso que a criança hoje que não aprende, vai dizer que a criança tem algum problema. Dislalia, dislexia, descalculia, desortografia, TDAH. Pronto. Então as crianças hoje estão assim sendo diagnosticadas como se você entrasse numa prateleira, está lá na prateleira cheia de problemas para a criança. Você acha o problema que você quiser,
para dar para a criança, para justificar. E os pais estão desesperados atrás de um diagnóstico para os seus filhos. É impressionante. Por quê? Porque lida com a culpa Sim. de não assumir a responsabilidade da educação do seu filho. Então você, pai, vai educar seu filho. Se seu filho não sabe ler, compre uma cartilha fônica, silábica. Compre uma cartilha e vai educar seu filho, porque senão ele não vai aprender a ler e vai ser prejudicado pro resto da vida. É interessante, né? Porque a gente teve recentemente uma reunião de pais no colégio que os nossos filhos estudam, o pastor Tassi. Estava lá uma pessoa na palestra, ela faz parte de uma instituição que é uma das instituições mais renomadas do Brasil, que inclusive é de Fortaleza. Ela dizendo que uma das áreas que mais cresce hoje de graduação é a psicologia. E o senhor comentando aí a quantidade de crianças com essas evidências de problemas de TDAH, né, esses problemas que têm surgido, eu creio que aí a gente pode detectar também o quanto a função do pai e da mãe é importante, né, em estar próximo na educação, naquilo que a escola não pode dar, né? Porque como o senhor continuou falando lá no início, né, como o senhor começou falando no início, né, da importância da educação dada pelos pais. Né? E a gente percebe que tem crescido o número de psicólogos porque tem expandido mesmo o número de pessoas com problemas. E interessante, né? Até que essa semana nossa filha perguntou: mãe, o que é TDAH? Então, essas situações psicológicas, né, que estão surgindo, ela está tomando uma proporção tão grande que eu fiquei impressionada quando ela me perguntou. Porque, como você falou, qualquer situação de um filho que ele não consiga, deve ter algum problema. Alguma falta de alguma coisa. E é tão interessante mesmo, porque aumentou os casos. A gente não via. O que era um TDAH? Ninguém nem sabia que existia, que de fato existia. E a gente aprendeu o quê? B com A é o quê? Bar. Hoje não é mais assim. Eu fazia uma atividade com meu filho e era para ele escrever, hoje é assim, coloque do seu jeito. O que é isso? Isso é uma girafa. Então escreva como souber. E eu dizendo a ele, eu disse, girafa, G tem 2 letras, G, I, que faz G. Só que hoje as escolas, ela tem essa doutrina, de dizer, não, é como ele souber. Existe um jeito certo de escrever girafa, todos os outros são errados. Porque a educação hoje é assim, não é ensinar a criança, é não contrariá-la. É verdade. O professor é um exemplo, tem que ser um exemplo daquele que vai ensinar o que é certo. E o aluno tem que descobrir o que é certo. E isso não é só cristianismo, não. Toda a civilização. Na Grécia, por exemplo, a virtude intelectual dos filósofos gregos era buscar a verdade. Os gregos falavam de aletheia, que é a mesma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, quando Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Lá em grego, é aletheia, é a mesma palavra. Então, é algo da contemporaneidade achar que não há uma verdade a ser buscada, não há um conhecimento a ser buscado, que o saber não é importante. O professor hoje não é mais professor, não, é um terapeuta. É um terapeuta, porque os alunos estão tudo com problema psicológico. O mundo está com problema psicológico, porque estão normalizando os problemas psiquiátricos. Nos Estados Unidos hoje, se chegar uma criança lá dizendo que eu sou um gato, o professor vai botar uma caixa de areia na sala de aula. Não vai dizer, você não é um gato, não, você é um ser humano. Né? Então, assim, nós, enquanto igreja, temos que nos posicionar. Nós não podemos entrar nessa onda. Nós somos na contramão do mundo. Nós temos que deixar claro que existe uma realidade, existe uma verdade. E o papel da educação é fazer com que os alunos conheçam a realidade e conheçam a verdade. Verdade, dizendo simplesmente, é o quê? Um conceito simples de verdade é o quê? É a correspondência do que se diz com a realidade. E se você quiser aprofundar o conceito de verdade, verdade é o próprio Cristo. Ele não diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o próprio Cristo. Negar a verdade para o cristão é negar o próprio Cristo. Então nós não podemos abrir mão do papel dos pais de educar seus filhos. Não existe uma educação na escola e uma educação em casa. Não é para existir isso. A educação é só da família. É a família. E quando a família quer, também leva o filho para uma visão de mundo que ela considera verdadeira, que ela entende que é verdadeira, como é a igreja, por exemplo, e ali vai ajudar no processo da educação. Mas escola é para ensinar, é para o menino sair de lá sabendo fazer logaritmo, seno, cosseno, matemática, história. Tudo está sendo abandonado por uma manipulação
da criança como se fossem militantes mirins a serviço de uma causa de domínio. Uhum. Né? Você pega os adolescentes sendo criados com pessoas que não sabem que a vida é dura Sim. e tem de enfrentar as dificuldades da vida. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é dizer assim, meu filho, a vida é dura. E o melhor que você pode fazer é se acostumar com isso e se fortalecer. Mas não, as crianças estão sendo criadas como o quê? Como um balaio de direitos. Tem direito a tudo. Tem direito a não ser contrariado, tem direito a não ser frustrado, tem direito a não ser isso, não ser aquilo, e essas ideias contaminando a igreja, ideia de que já não basta agora dizer que adolescente tem que ser rebelde. Que conversa que adolescente tem que ser rebelde? Sim. Rebelião vem de quem? Do diabo. Então, aí, já estou dizendo agora que tem a primeira adolescência. O menino com 2, 3 anos, aí, isso aqui é a primeira adolescência, é normal. Que conversa, normal. E a igreja está aceitando isso? Verdade. É interessante dentro dessa questão, né, da responsabilidade familiar e educação, pastor Tasso. A gente sabe que dentro do contexto escolar, né, o professor ele passa mais tempo, se a gente colocar na balança, né, ele passa mais tempo com os filhos, né, com as crianças, do que os próprios pais. Né, porque o pai trabalha, a mãe às vezes trabalha, né, às vezes o tempo que vai ter ali à noite depois da janta, ou devido à correria do dia a dia, e hoje o professor tem essa oportunidade de passar mais tempo com os filhos, né? Quais são os conselhos, na verdade, que o senhor pode transmitir para quem está nos assistindo? Inclusive, eu queria te pedir aí para você compartilhar, se você ainda não compartilhou aí esse podcast, dar o seu joinha, se você não é inscrito, você se inscrever, para que esse conteúdo possa chegar para mais famílias, tá? E aí, na verdade, o professor ele tem essa oportunidade de passar mais tempo com a criança do que os próprios pais. Quais são os conselhos dentro de todo esse contexto que a gente está conversando que o senhor pode estar transmitindo para os pais aí de uma maneira bem, assim, intensa para que a gente possa absorver a nossa responsabilidade no tempo que a gente está vivendo por causa dessa questão de doutrinação escolar, né? Pois é, quando chega para mim, às vezes alguns chegam e dizem assim, mas pastor, é que nós não temos tempo de ficar com nossos filhos, não é? A vida é corrida, nós não podemos ficar o tempo que gostaríamos com nossos filhos. O que o senhor tem a dizer? Aí eu tenho a dizer o seguinte, então não reclame, não venha reclamar depois. Se você abre mão do seu papel de educar seus filhos, depois não reclame. Não tem essa história. A maior mentira que já inventaram que o povo repete é o tal do tempo de qualidade. Ouviu falar isso aí? O pai passa meia hora com o menino e diz, o que importa é o tempo de qualidade. Como se isso fosse substitutivo do tempo real que tem que passar com a criança. Que tempo de qualidade de meia hora? Você tem que passar tempo com seu filho. Muito bom. Né? E se não está passando, arranje tempo, faça por onde. Essa é a obrigação que nos é dada pelo Senhor. Nós não podemos terceirizar. Os pais estão fazendo isso e achando desculpas para justificar as escolhas que eles estão tomando. Eu não tenho como dizer outra coisa. Eu não posso dizer que é correto uma criança passar mais tempo na escola do que passar com os pais. Eu não posso dizer que é correto você botar uma criança 8 horas da manhã na escola, buscar às 5 da tarde e o pai vê meia hora por dia e depois o pai achar ruim que o menino está pensando igual um comunista. Isso não tem. O comunismo é o inimigo do cristianismo. O comunismo é uma ideologia de Satanás. E é isso que a criança está sendo ensinada, o comunismo ideológico, né? Com todas as suas vertentes, antipatriarcalismo, antinatalismo, feminismo, LGBTismo, veganismo, tudo isso aí afasta a pessoa de Jesus Cristo. E as crianças ficam expostas a isso. Eu tenho certeza que por menos tempo que o pai tem, o pai não vai deixar o menino brincar com a arma de peixeira, vai? Vai. Meu filho, olha, fica aqui, vai deixar o menino brincar numa fogueira? Toma, meu filho, vai brincar no meio do fogo ali, vai não. A mesma coisa, tem que ter a mesma postura diante dessas ações doutrinárias que estão sendo feitas, desenvolvidas nas escolas. Mais uma vez, a escola não serve para educar. Quem educa são os pais. A escola serve para ensinar. Se sua escola, a escola que seu filho está, quer dizer para o seu filho o que é certo e o que é errado, quer dizer para o seu filho o que é ser cidadão ou não ser cidadão, quer dizer para o seu filho o que é arte, o que é belo, ele está doutrinando seu filho. Doutrinação existe quando a escola abre mão do seu papel inicial, princípio principal de ensinar. Muito bom. Bom demais. E essa questão do tempo, né, que os professores têm
com os nossos filhos é tão interessante. Hoje minha filha chegou dizendo que teve uma aula de filosofia e teve um debate lá, né? E ela falando, ela compartilhou com o professor o que ouviu, inclusive na escola de pais, falando sobre o que os pais precisam fazer para ensinar os filhos. A gente teve um podcast falando sobre educação financeira, que os pais precisam ensinar os filhos de como administrar o dinheiro, qual o valor do dinheiro. E eu achei tão interessante que ela disse: mãe, era cada coisa que a gente ouvia, que os meninos falavam, porque eles não têm esse entendimento. Aí você olha, o que um professor tem o poder de influência na vida deles? Que ela disse: mãe, eu amei o debate. E eu pude ver nela que ela estava tão satisfeita pelo o ensinamento que ela ouviu sobre essa questão da educação financeira, que a gente tem muito conversado com ela, nessa questão de influência, e eu fiquei como mãe, fiquei super satisfeita, né? Tá valendo a pena. E como você falou, nós pais às vezes erramos por não deixar nosso filho se frustrar. Porque a escola muitas vezes tem dito isso. Não, ele tem a liberdade dele, né? Então, que eu digo lá em casa, a liberdade você vai ter quando você casar. Aí você vai ter a sua liberdade. Mas dentro da nossa casa são as nossas regras. E a gente tem aprendido a educar o nosso filho diferente do que o mundo tem dito, a privacidade. Deixa ele escolher, né? Então, a gente vê que todo o esforço que nós fazemos como pai para educar os nossos filhos vale a pena. Maravilha. Pastor Tasso, eu tenho acompanhado, né, o seu Instagram e algumas publicações tem lá. Inclusive, se você não segue o Pastor Tasso, gostaria de te motivar, você está seguindo ele, tem muitos conteúdos relacionados não só a esse tema, mas a outros temas, né? Bastante atual no que diz respeito, e ele tem sido um defensor mesmo, né? Da família no Brasil, tem defendido com unhas e dentes, nós podemos dizer mesmo essa expressão, rodado o país defendendo a família e os princípios do cristianismo, né? Como ele falou, de fato, o cristianismo ele não combina com o comunismo, né? O comunismo não combina com o cristianismo. Se eu pudesse também explicar um pouco mais, dar mais clareza para os pais que estão aí nos assistindo a respeito do comunismo mesmo, né? E principalmente o que tem acontecido nas universidades, né? Eu percebo que o senhor tem publicado algumas coisas nas suas redes sociais, né? Até também aconselhando os pais. Todos os anos a gente tem Enem, né? Inclusive com vários filhos aí adolescentes, jovens, que estão aí buscando uma graduação. Eu gostaria que o senhor pudesse também aconselhar os pais que estão do outro lado da tela nessa questão, né, de como ter uma conversa com seu filho, até mesmo ter uma conversa preventiva em relação às universidades. Criação de filho é assim. Um menino até 9, 10 anos de idade, ele ainda não começou a fazer questões, não começou a ter dúvidas. Então, o que é que o pai deve fazer com uma criança até 9, 10 anos de idade? Deve apresentar a essa criança tudo que é bom, belo e verdadeiro. Tem que fazer uma super exposição da criança ao que é bom, belo e verdadeiro. Não necessariamente o que é sacro, mas assim, você tem uma obra de arte, por exemplo, que fala do amor dos pais pelo filho, fala da família, fala de temas nobres. A criança tem que estar neste mundo, a criança não pode estar em outro mundo, um mundo depreciativo, da televisão, um mundo em que estão apenas sendo expostas a literaturas modernas que são ruins. Tem literatura moderna boa, mas as que as escolas passam, em regra, são ruins. Então a criança tem que ser exposta a literatura de qualidade, literatura antiga. Nós temos grande literatura nacional, por exemplo. Então a criança tem que crescer intelectualmente nessa idade. Quando ela chega lá nos seus 10, 11, 12 anos, dependendo da criança, começa a vir as questões. Então, questões, às vezes, que afetam até a fé, né? Como, será que Jesus Cristo existiu? E como a Bíblia não foi inventada, a Bíblia não foi alterada no passar dos tempos, e a questão da evolução, e a questão disso, daquilo, qual é o grande erro que os pais fazem? Tentar abafar as dúvidas da criança. Diz assim: meu filho, não duvide, apenas creia. Olha, pais, essa fórmula não duvide, apenas creia, não funciona. A criança vai ficar abafada ali, vai abafar aquilo ali, mas aquilo vai ficar como um redemoinho ou um movimento dentro das águas que vai eclodir em um determinado momento. O que você tem que fazer com a criança que traz questões? Você tem que tornar a sua criança uma especialista
nas dúvidas que ela traz. Se a sua criança traz dúvidas, por exemplo, sobre a existência de Jesus Cristo, você tem que torná-lo um especialista. Né? Tem que dizer que há mais fontes falando da existência de Jesus Cristo do que da existência de Tibério César, que era o imperador da época. Existem 10 fontes não cristãs falando da existência de Cristo, 9 fontes não cristãs falando da existência de Tibério César. Se falar sobre a confiabilidade das Escrituras, do Novo Testamento, você vai dizer, né, você vai ter, ou se você não sabe, vai levar aonde há essa resposta, dizer que há 5.686 cópias do Novo Testamento, né, e de outros textos, como Diálogos de Platão, temos apenas 7 cópias. Então a segurança é muito maior de alguém não vai alterar uma dessas cópias, porque as outras denunciariam a alteração. Não existem respostas para o cristianismo. Nós não precisamos ter medo do conhecimento. Afinal de contas, Jesus, conforme já foi dito aqui, é a verdade. E o aprofundamento levará ao mesmo lugar em que a fé já está. Então, Jesus de Nazaré, quando questionado, inclusive, no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, sobre qual é o maior dos mandamentos, ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e seu entendimento. E às vezes a gente parece que não entende isso. A gente está diante de Jesus, que é a própria verdade, e fica com medo, dá as costas e vai embora, como Pilatos faz lá no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 38. Não, a gente está diante de Jesus. A filosofia superficial pode levar ao ateísmo, mas a filosofia profunda levará ao cristianismo. Então as crianças têm que crescer desde essa idade, sabendo que há respostas. Crescer com robustez intelectual e robustez emocional. É o outro lado que tem que fazer a educação, para que a criança seja capaz de ir para qualquer ambiente e influenciar e não ser influenciado. Como é que a pessoa cria uma criança com robustez emocional? Sabendo que a vida é dura, sabendo que tem que enfrentar os obstáculos. Eu até disse aqui na última vez que eu estive aqui na igreja, fizemos uma palestra lá, eu disse que hoje em dia você cria um menino e não deixa o menino enfrentar nenhum obstáculo. Os pais é tudo com medo, segurando o menino. Se o menino vai brincar vai subir em um brinquedo, corre e segura o menino. Se vai não sei o quê, o menino vai se tornar o quê? Vai se tornar o quê? Uma coisa frágil, uma coisa sentimental, tudo chora. Então você não pode, nós precisamos de ter homens que enfrentam os desafios, homens verdadeiramente. Então assim, às vezes fica criando os filhos fora do que tem de ser. O homem tem que ser capaz de desbravar, de enfrentar os desafios. E as mulheres têm que ser criadas também com pessoas com honradez, fibra. Não é? Então tem papéis muito importantes para o homem e a mulher na sociedade, que começam na família, que os filhos têm que ser criados dessa forma. Hoje em dia se vê o quê? Pessoas totalmente diferentes, né? Você vê homens usando roupas andrógenas, você não sabe se é de homem ou se é de mulher, você vê se comportando, homens chorando por todo mundo. O que se enaltece hoje é um sentimentalismo que não se justifica, né? Que qualquer coisinha um homem fica chorando, qualquer coisinha uma coisa frágilzinha, acha bonita aquela coisa frágil. Esse homem não vai enfrentar os desafios. Um homem passando maquiagem, um homem fazendo não sei o quê. Um homem que passa maquiagem não vai morrer pela esposa. Então, você que é mulher, o padrão do casamento bíblico é o homem ser capaz de morrer pela esposa. Então você, mulher que está na igreja procurando, né, um namorado, se o seu namorado passa maquiagem, esse homem não vai morrer por você. Não vai morrer por você. Que faz a sobrancelha. Essas coisinhas assim, não vai morrer por você. Então é isso que a igreja é o lugar em que isso tem que ser colocado. Se a gente não falar isso aqui, o mundo não vai falar. Verdade. O mundo quer destruir a família. Olhe, a igreja e a família são as duas maiores resistências, instituições de resistências contra os arroubos destrutivos do comunismo. Nós, enquanto igrejas, temos que enaltecer, acima de tudo, essas duas instituições. A família sólida, cada um nos seus papéis. E a igreja sólida, pregando Jesus Cristo. O que se faz hoje é manipular tudo, querer destruir a família. Hoje o homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher. A mulher não é mais submissa ao homem, o homem não é capaz de morrer pela mulher. Os filhos não são mais obedientes. Aí cria-se, destrói aquilo ali. A igreja hoje, muitas igrejas por aí, abrem mão do que tem que fazer, que é propagar a verdade, propagar Jesus Cristo, para querem se transformar numa ONG. Então as igrejas hoje tiram Jesus Cristo e no lugar de Jesus Cristo botam a cesta básica. Eu não sou contra cesta básica, nem sou contra assistencialismo, mas esse não é o fim da igreja. O fim da igreja é ser contra o mundo, é propagar a verdade, propagar Jesus Cristo. Nós temos que ter missionários fortes. Todo cristão missionário tem que ser forte, né?
Como eu já dizia, né? Se você é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Então, será que os cristãos têm essa percepção de quem está na contramão do mundo? Tem que se colocar, tem que cuidar dos seus filhos? Ah, é muito difícil. Eu não posso, eu tenho que chegar em casa à tarde, eu não posso, está muito difícil. Meu amigo, se está difícil, acorde 3 da manhã. Não deixa o sol se levantar e você está dormindo. Então, o homem é feito para isso. É feito para isso. E Deus está com a pessoa quando a pessoa está no lugar certo. Mas hoje não. É um vitimismo generalizado, cada um buscando uma categoria para se colocar e para ser credora do Estado, cada um buscando se fragilizar e normalizando os problemas psiquiátricos. Então é uma loucura total. E se a igreja e a família não tiver resistentes e não se posicionarem, não forem igreja e famílias posicionadas, a consequência será severa para as próximas gerações. Eu falo isso, é uma das coisas que machucam o meu coração, verdadeiramente. É uma das coisas mais tristes que tem. Eu viajo aí, né, para tudo que é canto, e a gente vê muitas vezes pais que são pessoas cristãs, homens piedosos, mulheres piedosas, com os filhos em caminhos que não estão, os caminhos do Senhor. E a gente fica triste, porque se a gente não ensinar a próxima geração das coisas do Senhor, e se Jesus não voltar até então, não fomos arrebatados até então, como é que vai ser a outra geração? E a outra geração? Como é que vai ser? Se você cria uma geração que não é capaz de se posicionar, como é que vai ser a próxima geração? Você vê na entrada da Terra Prometida, Josué faz uma reunião lá, né, uma Assembleia dos Crentes lá, faz uma reunião e diz, cuidado, cuidado. E o cuidado não era mais os desafios que enfrentar, mas era a facilidade que enfrentar. Cuidado, vocês vão ter aí casas já construídas, vão ter tudo de bom aí, cuidado. A geração que nasce, a primeira geração que nasce na Terra Prometida, é a primeira geração da Bíblia que a Bíblia diz que não conhecia o Senhor. Meu Deus. As outras desobedeceram à vontade, mas conhecia. Essa é a primeira geração que a Bíblia diz não conhecia o Senhor. Por quê? Porque não sabe o que é que tem que ser feito. Não tem uma missão, não tem um propósito. Se a pessoa não tem um propósito enquanto cristão, está perdida, facilmente manipulável. É o propósito que mantém a nossa existência sólida. Viktor Frankl, não sei se vocês ouviram falar, que tem na área da psicologia chamada logoterapia, ele era judeu, né? Foi preso em vários campos de concentração, se não me engano até em Auschwitz também, e ele viu que havia uma diferença entre aqueles prisioneiros do nazismo que sucumbiam e outros que se mantinham, enfrentavam as dificuldades e se mantinham. E a partir daí ele foi investigar. Peraí, por que uns sucumbem e outros se mantêm? Qual é a diferença? Aí ele viu que os que se mantinham é porque tinham um propósito. Um propósito. E nós, enquanto cristãos, quando nós nos convertemos, pessoal, nós não somos imediatamente arrebatados para o céu porque nós temos um propósito. É isso que nos dá sustentação. E pode o sangue dar na canela, chover canivete, pode vir o que for. Nós estamos com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Né? Ontem, na Escola de Missões, nós estávamos ensinando sobre o verbo, o poder do verbo bará, que é traduzido por criar, em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Bará, o verbo é uma palavra que descreve uma ação. Né? O verbo bará é uma palavra que descreve a ação. Bará, que é criar, e esse tipo de criar, descrito por Bará, que é criar a partir do nada, é uma criatividade tão impressionante que nenhum outro ser se qualifica para ser o sujeito desse verbo. Então é esse Deus que cria tudo a partir do nada, que criou o universo e tudo mais que existe a partir do nada, que por meio do seu Espírito habita em nós. E a gente vai ter medo de quê? Vai ter medo de trabalhar, vai ter medo de se esforçar, vai entregar o nosso filho para ser destruído, porque não pode acordar 2 horas mais cedo para trabalhar. Então, a gente tem que se posicionar. Senão fica um bocado de gente frouxa, um bocado de gente que acha coisa horrível. Não vou para a igreja não porque está chovendo. Que conversa é essa? Como é que a pessoa não vai para a igreja porque está chovendo? Não é? Você tem mais cristãos que foram mortos no século XX do que nos 19 outros séculos somados. Você vai em certos lugares, você vai ver como é. E tem cristãos fortes, mas tem outros que estão muito fragilizados. Agora mesmo eu estava em São Paulo, né? Fui jantar lá numa igreja, uma Assembleia de Deus, uma igreja enorme lá de São Paulo.
Eu preguei depois de jantar e tinha os missionários lá. Fiquei muito impressionado. As missionárias lá, 2 jovens. 2 eram missionárias no Iraque e 2 missionárias na Turquia. Tem pessoas que se colocam. Então, todos nós somos missionários. Seu chamado é para onde? É para o seu vizinho? É para o seu trabalho? Com certeza é. Todos somos chamados para o ambiente em que somos colocados. E ficamos, às vezes, dando desculpas. Ficamos, às vezes, sem nos posicionar, com fragilidades impressionantes, quer dizer, negando aquilo que temos que fazer, negando o nosso propósito. E uma vida sem propósito é o que Viktor Frankl viu no nazismo, né? Se negamos o nosso propósito, certamente iremos sucumbir, assim como aqueles judeus sem propósito sucumbiram no Holocausto. É interessante, né? Eu tenho, às vezes, a oportunidade de comentar, né? A gente vê um resumo, um exemplo do que o senhor está falando aí, foi a pandemia, né? A pandemia, na verdade, ela mostrou as pessoas que estavam desconectadas da igreja, né? Não é que ela tirou as pessoas da igreja. Ela mostrou as pessoas que, de fato, a gente entende que algumas igrejas, inclusive, tiveram uma baixa, né? Porque eu vejo o seguinte, pastor Tassi, que hoje a gente tem uma facilidade maior para congregar, para se reunir, né? Toda tecnologia coopera para isso, o ambiente que a gente vive hoje, no que diz respeito ao mundo mesmo, coopera para facilitar, mas é como o senhor citou aí, né? Os mártires, na verdade, as pessoas que, por causa de um propósito, morreram, né? Por causa de um propósito. Muito bom. Só porque existem 2 tipos de ataques principais à igreja do Senhor, né? Um é o do faraó, que é a perseguição, é o tipo de ataque da perseguição, é o do faraó. O outro é do rei da Babilônia, com os jovens, que não é perseguição, é sedução. Então aqueles jovens, né, Daniel e seus amigos, eram chamados para comer da comida do rei, beber da bebida do rei. Então, num país como o nosso, muitos estão sendo destruídos não pela perseguição, mas pela sedução. Então é o que eu sempre digo, ó, nós devemos orar pela igreja perseguida, oremos, mas também devemos orar pela igreja seduzida. Seduzida. A pior coisa que existe na face da terra é uma pessoa dentro da igreja, sem ser cristã, achando que é. Entendeu? O apóstolo Paulo tem até uma passagem que diz assim, é melhor que esteja no mundo. Porque o fato é que uma pessoa na igreja não se torna cristã, assim como uma pessoa numa garagem não se torna um carro. Uma pessoa na igreja é levada a um relacionamento pessoal com Jesus de Nazaré. É isso que dá a essa pessoa a vida eterna, e na igreja ela irá potencializar o seu chamado, influenciar outras pessoas para a verdade. Então, se uma pessoa está na igreja achando que aquilo é suficiente, sem ser cristã verdadeiramente, ela está se enganando. Então, se seduzindo. Então, esse é o grande problema de hoje em lugares como o Brasil. Está crescendo a perseguição, mas a sedução está enorme. E cá entre nós, viu? Se quiser, você já corta essa parte aí, viu? Cá entre nós, viu? Um crescimentozinho de perseguição tem até o seu lado positivo. Porque o cristianismo nunca se expandiu tanto como na perseguição. É apurar, separar os homens dos meninos, saber quem é crente mesmo de quem é hipócrita. Quando cresce a perseguição, meu querido, me diga uma coisa. Se você não paga o preço pelo seu cristianismo, como é que seu filho vai entender que aquilo tem algum valor? Verdade. E aí onde está, né? Eu tive acesso a uma pesquisa, foi feita nos Estados Unidos, né? E foi feita inclusive com adolescentes e jovens, né? Que já estavam, adolescentes que estavam prestes a ingressar na universidade e jovens que estavam na universidade. E essa pesquisa ela foi feita só com jovens cristãos, né, adolescentes cristãos, que na verdade estavam dentro da universidade, pastor Tassi, e estavam desviados. E sabe qual é o resultado principal dessa pesquisa? É que ela relata que o que fizeram com que esses jovens se desviassem quando entrassem na universidade, quando eles entraram na universidade, foi a falta de experiência com Deus. Então, o que é que, pelo menos, eu pude absorver disso, né? Que a falta de experiência com Deus é um resultado da falta de uma valorização que provavelmente essas pessoas elas não viram no pai e na mãe. Entende? Você pai, não encontrará durante toda a sua vida uma situação melhor para influenciar alguém para o Senhor do que a situação que você tem em relação aos seus filhos. Não existe, só pensar um pouco.
O que Deus nos coloca como o melhor momento ou a melhor relação de influência de uma pessoa para os caminhos do Senhor se chama a relação dos pais com seus filhos. E nós não podemos abrir mão desta oportunidade. Não podemos. Temos que ser inteligentes. Não é dizendo que o menino tem que ser burro, não é dizendo que o menino não pode pensar, não é sendo hipócrita, né? Porque tem pai que mente para o filho e quer que o filho fale a verdade. Verdade. Não é assim. Nós temos que nos posicionar. Não é pagando o preço que precisa ser pago pelo cristianismo. A pessoa vai ser promovida, mas tem que mentir. Aí o filho vê o pai mentindo para ser promovido. Como é que ele quer influenciar o filho positivamente? Pode o contrário de promover é o quê? É rebaixar, né? Pode rebaixar 1000 vezes, meu amigo. Eu não nego Cristo. Muito bom. Aí isso que o filho vai ver, que fazendo isso, Deus age. E vai ver que no final das contas, aquilo vai se reverter em algo positivo para o pai. É assim que é cristianismo. Não é de outra forma, não. E o mundo hoje está pregando, né, que você ser verdadeiro, você ser justo, isso já está ultrapassado. O importante hoje é você dar os seus meios para você adquirir algo. E Van sempre gosta de falar que eles Poliana, a gente só vai saber se a educação que a gente deu aos nossos filhos valeu a pena quando eles crescerem. Tem que ser muito consciente do que Deus nos dá, que os filhos são pessoas, almas, que nos são dadas para que nós, principalmente, levemos aos caminhos do Senhor. Não, e quando eu vi uma ministração falando que os pais, eles precisam ministrar salvação para os filhos. Porque, às vezes, tem pai que está na igreja e acha que o filho é crente. Existe neto de crente? Não existe. Não existe, né? Eu sou neto de crente. Eu não, neto de Deus. Não existe neto de Deus. Neto de crente existe. Neto de Deus. Existe neto de Deus? Não existe. Não. Eu sou neto de Deus. Por quê? Porque papai é filho de Deus. Não existe. Todos têm que se fazer filhos de Deus. Aí eu cheguei pra minha filha, eu disse, filha, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu disse, filha, você já aceitou Jesus? Aí ela olhou pra mim e disse, de levantar a mão e convidar o senhor. Ela disse, já, mãe. Eu disse, já? Quando foi isso? Ela disse, lá na sala do departamento infantil. Eu tinha 8 anos. Pois é. Eu disse, que interessante, olha só. Marcou a vida dela. Marcou. Você falando aí é muito importante, porque, olha, muitos, eu até vou falar sobre isso, eu acho, no domingo, se eu não me engano. Olha, muitos filhos sabem o que a igreja que o pai frequenta crê. Mas não são muitos filhos que sabem o que o pai crê. Verdade. Seu filho tem que saber o que você crê. É verdade. Não só a igreja que você frequenta crê, mas o que é que você crê. Qual é a sua base de fé? O que é que motiva você na vida? Quais são suas crenças? Sua cosmovisão? Seu filho tem que saber isso. O filho tem que conhecer o pai e a mãe. Então, isso não pode ser negligenciado. Interessante, né? Eu vi um vídeo, eu creio que foi hoje, inclusive. A Bíblia diz, Salmo 127, versículo 4, que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, né? Uma outra versão diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro valente, né? Ou seja, alguém que defende, alguém. E o vídeo que eu vi, para ajudar, o cara, na verdade, trouxe um arco flecha, na verdade, ele ganhou de uma aldeia, né? E ele coloca, na verdade, traz um exemplo fantástico, né? Ele dizendo que traz para perto de si. Traz para perto de si, colocando no coração, né? E aí realmente está essa importância, né? Eu creio que realmente a nossa palavra como pai, aquilo que a gente passa de ensinamento para os nossos filhos, né? Como pai, como mãe, eles vão ecoar com mais firmeza, com mais intensidade do que aquilo que eles podem estar ouvindo na igreja. Então, se de fato a gente como família, a gente tem um estilo de vida que em casa a palavra é exaltada, Cristo é exaltado, né? E tem um estilo de vida que a gente realmente tem uma atmosfera onde eu costumo dizer que o culto não deve acabar. É isso né? A reunião que acontece na igreja, na congregação, é uma extensão daquilo que a gente precisa ter como estilo de vida. Então, se os filhos veem isso nos pais, então eu creio que essa responsabilidade de trazer essa consciência para o filho, né, por meio de conversas, é o que vai fortalecer e proteger os filhos contra a universidade, como a gente estava ali perguntando, né? A universidade por excelência, foi criada por excelência como ambiente cristão. Tem que saber isso.
Nós temos que resgatar. A universidade foi criada como ambiente cristão. Eu já disse várias vezes, né? Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford. Foram todas criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. Então a universidade não é um ambiente necessariamente hostil. Nós é que temos que nos fortalecer nossos filhos e influenciar positivamente o campo, não só da educação, viu? Mas também da cultura. Também da cultura. Temos que produzir arte de qualidade. Porque é no plano cultural estabelecido que todas as demais políticas públicas se legitimam. Se nós abrimos mão da cultura, nós abrimos mão de políticas públicas relevantes para o enaltecimento da condição da humanidade. Porque, no final das contas, é isso. O que a gente quer é que a humanidade tenha um enaltecimento de sua condição, busca o que é bom, belo e verdadeiro. Ninguém daqui está defendendo que a sociedade fora da igreja vai se tornar uma teocracia. Aliás, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que qualquer pessoa poderia ensinar com base em qualquer livro, inclusive a Bíblia. O que nós queremos é o Estado laico mesmo, e não é o Estado anti-religioso, muito menos anticristão. O que queremos é o Estado laico, mas é um Estado que enalteça a condição do ser humano, como o cristianismo tem feito. Os hospitais são dádiva do cristianismo. Você não tem hospital em Roma e Grécia, sabia? As grandes civilizações da antiguidade, Roma, Grécia, Babilônia, não tem hospital. A instituição da caridade, como fazer algo por alguém sem esperar nada em troca, nasce no cristianismo. É no cristianismo que você tem o enaltecimento da condição da mulher, principalmente na passagem da mulher samaritana. No cristianismo você tem elementos importantíssimos da dignidade humana, até por dizer que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, que nós temos valor intrínseco. Por quem somos? Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. O que nos dá valor não é o que temos, o que fazemos, não. O que nos dá valor é um valor intrínseco, real. Nós não somos substituíveis. Você pega aqui os equipamentos dessa sala, tudo que são maravilhosos. Se tudo é aqui se destruir de uma hora para outra e alguém doar equipamentos ainda melhores, vocês não vão ficar com saudades do equipamento antigo. Porque os equipamentos são substituíveis. Mas qualquer pessoa que você conheça da igreja, se ela sofrer algo, o pastor vai sofrer, os amigos vão sofrer, porque aquela pessoa é insubstituível. Isso é o cristianismo que dá, nós temos valor intrínseco. E todos os sistemas jurídicos do mundo, de uma forma ou de outra, bebem nessa fonte para defender o chamado direito natural. Então, é o cristianismo que enaltece a condição da humanidade. E hoje, o comunismo ideológico, que é um conjunto de ideias, é uma ideologia anticristã. O comunismo, o pessoal diz assim, Tassos, rapaz, você não está sendo assim muito claro. Será que alguém pode ser comunista e ser cristão? Aí eu sempre digo, olha, eu vou dizer uma frase aqui para você saber meu posicionamento. Presta atenção, ó. Aí eu falo bem devagar para a pessoa entender, né? Eu falo assim, ó. O comunismo é uma ideologia do Satanás. Ficou claro? Não, realmente agora ficou claro. Porque o comunismo quer exatamente isso, o comunismo ideológico. Ele tem por fim destruir, tem por fim criar tensão. Ele não quer solucionar, ele quer aumentar a tensão entre o homem e a mulher, o negro e o branco, o índio e o não índio, dividir as pessoas para destruí-las. Então, o negro é vítima do comunismo, do negrismo, o índio é vítima do indigenismo, a mulher é vítima do feminismo, o homossexual é vítima do LGBTismo, e assim sucessivamente. Então, o cristianismo é que enaltece tudo isso, e nós, igrejas, vamos ficar parados? Vamos ficar sem nos posicionar? Não é? Não podemos. Nós somos chamados para brigar mesmo. É interessante, né, Desculpa interrompê-lo. Eu sou chamado para brigar. Eu vou falar só mais uma coisa para terminar esse negócio que eu não queria deixar de falar. Eu estava até falando ontem também. Aí tem gente que diz assim, não, mas eu vou ser perseguido. Vou ser perseguido no trabalho. Aí eu digo o quê? E você espera o quê, meu filho? Você espera o quê? Verdade. Você espera... Você está na contramão do mundo. Você está proclamando verdade no mundo de mentira, levando esperança no mundo que proclama a desesperança. Você não quer ser perseguido, não? Eu digo lá na igreja, digo em todo canto, se você, cristão, não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você
reavalie a sua saúde Tem algo espiritual. errado, né? Tem algo errado. Uhum. E o povo hoje com medo de ser perseguido. Isso aí é uma dádiva. Ser perseguido por Cristo, né? Não é porque o cabo é um cabo errado, não. Ser perseguido por Cristo. Pô, desculpa interrompê-lo, viu, irmão? Não, pastor, você falando aí... Não, porque não, desculpa. Você falou não? Você não... Eu desculpa, ele falou não. Eu digo, rapaz, libera perdão, irmão. Libera o perdão, irmão. Muito bom. Então, assim, falando em relação à questão do comunismo, né? Não combina e tal. É engraçado, né? Não engraçado, mas interessante é que o comunismo ele se apresenta com a capa de socialismo, né? Mas altamente destrutivo. Questão ideológica. O nome disso é eufemismo. Eufemismo. Dá um nome mais palatável, mas é a mesma coisa. Não é economia. Meus queridos, é só pensar. Vá para a China. Vá para a China. Os brasileiros vão para a China fazer, sabe o quê? Negócio. Como é que a China, que é comunista, é contra o mercado? Vão fazer negócios. As leis da economia são indomáveis. Há quem as compare até as leis da gravidade. São indomáveis. Toda a vida que os arrobos comunistas tentaram dominar a economia, quebraram os países. Hoje eles entenderam que a atuação de domínio político, de globalização, de conquista do mundo, é no campo ideológico. Agora, aí para suavizar, o que é que eles fazem? Chamam de socialismo, social-democracia. Muitos dizem assim, estão discutindo esses temas que não têm importância. Aborto, isso não tem importância. Estão discutindo esses temas assim ideológicos? Não, é para discutir o quê? Economia. Eles dizem isso. As pessoas acham que estão interessados nisso, como se o tema central não fosse o cultural, o educacional que destrói as pessoas. Bom demais, a gente já está caminhando para o final. Você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, porque a gente está tendo uma aula aqui exclusiva para a Escola de Paz. Então, não deixe de abençoar outras pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Então, pastor Tarso, dentro do seu conhecimento para a educação, para os pais, qual a sugestão que o senhor teria de indicar algum livro? Porque eu sempre gosto de dizer, nunca é tarde para a gente estudar sobre um assunto. E hoje, na educação dos nossos filhos, a gente precisa estar atualizados. Né? A Bíblia ela nunca vai ficar para trás. Ela é mais atualizada do que ainda que vai sair amanhã. Então, mas às vezes tem pais que ficam com esse receio. Né? Não tem mais o que estudar. Eu sei que sempre tem. Mas dentro do seu conhecimento, quais as dicas que o senhor teria para passar para quem está nos assistindo, para ficar inteirado e atualizado com a educação dos filhos? A primeira dica que eu dou é abrir os olhos para as evidências. Nós somos levados a achar que uma ideia ela é verdadeira independentemente de ter ou não uma correspondência com a realidade. Então nós temos que abrir os olhos para as evidências. O que eu rodo, todos os lugares falando a mesma coisa, eu vou agora para a Califórnia, que é um lugar que está atacado pelo comunismo, para falar essa mesma coisa. Aqui no Brasil, em todo canto. Eu estou dizendo assim, rapaz, eu estou rodando tudo que é lugar para dizer o óbvio. Eu não digo nada, é só olhar. Eu não estou dizendo nada demais. Eu estou dizendo o óbvio. Pai, você é responsável pela educação do seu filho. Não é a escola. Pai, se você entregar seu filho à escola, depois não reclame. Essas coisas óbvias que eu digo. Sim. Pai, a escola tem que ensinar português, matemática, história, química. Não é para ensinar seu filho o que é certo, o que é errado, casamento, como é casamento, com quem é que pode casar com quem. Isso não é papel da escola. O que eu estou dizendo é o óbvio. Pai, não existe negócio de tempo de qualidade de meia hora, não. Você tem que ter também quantidade de tempo. Isso é uma enganação. Pai, adolescente não tem que ser rebelde, não, porque rebelião é algo que vem do Satanás. Muito menos não existe primeira adolescência do menino de 3, 4 anos, 2 anos de idade, não. Então, assim, eu só estou olhando para a realidade dizendo óbvio. Eu não estou dizendo nada demais. Não é? Agora, não é uma coisa, não é uma teoria da relatividade que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a coisa que basta olhar. O povo disse, tem racismo estrutural no Brasil. Tem? Olha para a realidade. Não tem. Não tem. Né? Pô, presidente do Brasil em 1910, quem foi? Um negro. Nilo Peçanha.
Patrono da literatura nacional, quem é? Machado de Assis, um negro. Uhum. Nas igrejas, as Assembleias de Deus, tinha mentores poderosíssimos. Mentores importantíssimos, negros. Nós somos um povo mestiço, misturado de todas as cores. Como é que um povo racista se mistura? Se fôssemos racistas, não nos misturaríamos. Então é olhar para a realidade. Eu estou realmente rodando para dizer o óbvio. Então olhe para o seu filho e veja as coisas como são. Não se deixe enganar. Por exemplo, o que a senhora falou, abriu um livro, aí está dizendo lá, escreva a girafa como você quiser. É claro que isso não funciona, pessoal. Como é que a pessoa vai escrever girafa do jeito que quiser, que todos nós sabemos que só tem um jeito de escrever girafa? Sim. Então, assim, é o óbvio. Agora, se quiser se aprofundar, tem um livro, um clássico, muito antigo. Eu estou até escrevendo um livro, né? Eu falei para vocês, está saindo. Eu não sei se ele consegue sair esse ano, mas no início do próximo sai. Acompanha aí, viu, gente? A expectativa do livro do Tasso está saindo aí. Você pode estar seguindo nas redes sociais. Né, mas eu acho até que o título podia ser assim, né? Dizendo o óbvio. eu acho que eu vou dizer o título assim, dizendo o óbvio. Mas sabe por que às vezes é impressionante o óbvio? Porque nós estamos sendo manipulados de forma muito inteligente pelo comunismo ideológico. A gente está sendo cego, não conseguimos ver aquilo que é claro. Não é? Então, estou escrevendo esse livro, mas tem um clássico, um livro que fala especificamente de algo que nós nem conversamos aqui sobre, que são as técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral das crianças na escola. É um livro chamado Maquiavel Pedagogo, de um escritor chamado Pascal Bernardin. Ele é um francês, é escrito em francês, mas tem a tradução para o português. Mas esse livro tem aí. Quem quiser seguir também no Instagram, tem muita coisa que eu boto no Instagram, né? Porque tem assim, ajudado muita gente nessas coisas, chamado, o Instagram é Tassos Licurgo, @Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Meu nome ia ser Tasso. Aí quando eu nasci, era muito grande, minha mãe disse, eu vou botar no plural, eu tô Tassos. Tassos Licurgo. Então, entendeu, irmã? Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim. É abrir o pai, abra o olho, veja o óbvio, não aceite tudo que é dito. Sim. Né? Se a escola, o professor tem que ensinar seu filho tem que saber entrar lá sabendo conteúdo de matemática e depois tem que sair sabendo mais. Seu filho não pode falar errado português, tem que aprender o português. É o óbvio. Agora os pais estão aceitando, é quase que uma coisa sutil, né? A estratégia gramsciana é assim, o rótulo é uma coisa, daqui o produto, o rótulo aqui é algo belíssimo, mas o conteúdo não é. E os pais aceitam isso. A humanidade está aceitando isso como se algo que fosse bom. E quando a gente diz, olhe, antes de você tomar um negócio, não confie no rótulo não, olhe dentro o que é. Olhe dentro o que é, veja o que é, não é? E assim que nós sabemos. E às igrejas cabe o quê? Nos posicionarmos. A igreja é o elemento mais importante de resistência contra esses arroubos comunistas que têm destruído os jovens. E as crianças também. E só para falar mais uma coisa, assim, que está encerrando, para não ficar sem falar isso aí. Essa questão da sexualidade é importantíssima. Porque o LGBTismo, esse movimento ideológico que escraviza inclusive o homossexual, esse movimento ideológico tem uma característica que os outros não têm. Ele lida com impulsos primitivos da criança, que é da sexualidade do ser humano. Então, o LGBTismo é a porta de entrada para todas as demais ideologias comunistas anticristãs. Então, tem que ter cuidado com isso também. E a linguagem. Se você deixa seu filho falar de uma forma que você não concorda, ele vai acabar pensando da forma que ele fala. Cuidado com a linguagem que seu filho faz. É interessante. O senhor falando isso aí, e é interessante que, de fato, o foco principal deles é a crianças, né? Você vê a questão de mudança de sexo, né? Então, o foco principal vai ser a criança por causa dessa questão ideológica mesmo, questão do LGBTismo. Né? E é lógico, porque os velhos vão morrer, pessoal. Essas crianças são os adolescentes, os adultos de amanhã, depois vem o osso. É lógico. Se você atuar nos velhos, e não nas crianças, você vai ter uma geração que vai se posicionar. Você atua na criança porque o tempo fará o trabalho de levar os mais velhos. E eles são muito inteligentes. Porque Satanás é o seguinte, Satanás, ele é muito velho. Aí, quando ele é muito velho, ele sabe que funciona, não funciona. Tanto que a proposta hoje é a mesma que foi feita pro jardim. Você sabia disso?
Porque a proposta do jardim é a seguinte, né? Coma deste fruto, e não basta que você seja feito a imagem e semelhança de Deus, você pode ser como Deus. O fruto é do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer o que é isso? Você pode ser fonte da sua própria moralidade. Você pode ser conhecedor do bem e do mal. Uau. A fonte da moralidade não precisa ser Deus, externa a você. O que é certo e o que é errado não precisa ser independente de você. O que é certo e o que é errado pode estar dentro de você. É a mesma proposta de hoje. Você quer, meu filhinho, você deseja mesmo, vá adiante e faça. Se você deseja, é bom. É a mesma proposta da serpente que é feita até hoje. Tá vendo como são as coisas? Mudou só o rótulo, né? Mudou só o rótulo, adequou o rótulo. Ficou mais atraente aos olhos. Atraente aos olhos. Então, hoje, o que as pessoas estão sofrendo é essa proposta de dizer assim, para eu saber que algo é verdadeiro ou falso, não precisa depender de Deus, pode depender de você. O Deus que as pessoas querem não é o Deus que é. É o Deus que é projeção de quem você quer que ele seja. Lá, né, depois de 400 anos de silêncio, quando Deus aparece aos hebreus lá no Egito, a Moisés, ele aparece com uma sarça ardente, um arbusto flamejante. E o que é que Moisés se impressiona diante daquilo? A chama não consome o arbusto. Por quê? Porque a chama não precisa de nada para sua existência. Ela é autossuficiente, ela não é uma função de nada. E Moisés pergunta, como é que eu vou dizer quem você é? Ele diz, diga que eu sou o quê? Sou. Eu não sou aquele que você quer que eu seja. E hoje as pessoas querem um Deus que é projeção do que a pessoa quer. Num processo destrutivo de auto-idolatria, porque está idolatrando um Deus que não é o Deus que é, mas é um Deus projeção do que eles querem que seja. Então o Deus que eles dizem seguir, na realidade é um Deus cuja fonte de moralidade está na própria pessoa e não no Deus em si. E é isso que leva esses desmandos morais que estão acontecendo hoje em dia. Uau, bom demais, pessoal. Então, chegamos ao final. Queremos agradecer ao pastor Tasso. Foi uma conversa maravilhosa, de muitos aprendizados. Foi muito enriquecedor. E você que está nos assistindo, também queremos agradecer você por ter permanecido até agora. Então, como a gente já falou aqui, não deixa de compartilhar esses assuntos que têm acrescentado na nossa vida como família. Então, dá o teu joinha, se inscreve se você ainda não é inscrito. No nosso canal também tem outros conteúdos. Não deixa de seguir o pastor Tasso Licurgo. E lá tem também conteúdos maravilhosos. Então, muito obrigado, pastor Tasso. Espero que nós possamos ter outras oportunidades. Então, assim, agradeço, parabenizo pelo programa, não é? É um programa aqui, eu estou vendo que é altíssimo nível. Altíssimo nível. É educação. É escola de paz. Escola de paz, importantíssimo, né? Parabenizo o Ministério por essa iniciativa belíssima. E é isso mesmo. Fortalecendo a família e fortalecendo a igreja, é que nós chegaremos aos pés do Senhor com a convicção de que fizemos tudo que está ao nosso alcance. Então, que Deus abençoe. Meu Instagram está aí, Tasso Licurgo. Estou à disposição sempre que vocês precisarem e vamos para frente. Maravilha, gente. Prazer é o nosso, viu, pastor? Na verdade, ter o senhor aqui, né? De fato, é um privilégio. Eu quero agradecer em nome da Escola de Paz, em nome da Igreja Verbo da Vida Sede aqui, em nome do Ministério Verbo da Vida, né? Por sua disposição, né? Que tanto nos enriqueceu nesse dia. Eu tenho certeza que você também que está aí do outro lado foi enriquecido assistindo esse podcast. Como o Paulo falou, quero te motivar, nós temos outros conteúdos aqui no nosso canal. Se você não segue, de fato, faz a tua inscrição, compartilha esse vídeo para que mais famílias sejam fortalecidas. Porque, de fato, como o pastor Tasso falou, nós precisamos a cada dia permanecer com a bandeira do Evangelho a cada dia mais forte dentro da nossa casa, no seio da nossa família, para que possamos, de fato, proteger os nossos filhos e proteger essa geração. Deus te abençoe. Grande abraço. Obrigado por você compartilhar aí da sua atenção e do seu tempo para conosco. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.